Olá pessoal, de volta com mais um episódio aqui do nosso Podes Crer. Hoje a gente estreia o Podes Crer Gestão. Nós vamos conversar aqui com o senhor Edilberto. Você já ouviu falar? Depois da vinheta. Muito bem, professor Damião, temos o prazer hoje de estar recebendo aqui o senhor Edilberto Borges de Oliveira, que vem a ser... Dudu. Falando assim, todo mundo conhece, né? Mas dizendo Edilberto Borges, ninguém sabe. Agora, quando você diz Dudu, salve, salve. Seja bem-vindo, Dudu. Prazer muito grande estar aqui nesse grande canal de diálogo com o mundo todo, o professor Damião, meu amigo César Filho, duas pessoas que constroem essa sociedade aqui, que orgulham muito a nós. Então, para mim é um prazer. Professor, antes da gente continuar com a entrevista aqui, vamos falar um pouquinho da proposta do Podes Crer Gestão, por favor. Pois é, a proposta é a expertise e consultoria, quando pensou em acessar o mundo através das redes sociais, o fez a partir de uma lógica que é a lógica do conhecimento. E o conhecimento deve ser acessado, e o será, a partir de diálogos, nesse caso, triálogo, com pessoas das mais diferentes páginas. Essa página é a página do negócio, é a página da gestão. E a gente vai trazer para cá pessoas do judiciário, do legislativo, do executivo, que fazem a governança. Sim. Nesse caso específico, o Dudu está aqui combinando um misto de alguém que atua no legislativo municipal, já que é vereador há 4 mandatos, mas que faz também uma parte vinculada a negócio, já que é empreendedor no negócio restaurante. E aqui conosco conversa hoje sobre esse trânsito que ele faz na parte da política, nos negócios, no empreendedorismo que ele muito bem executa, e é isso que o traz aqui para falar com a gente sobre negócio, governança e negócio. Muito bem. Dudu, nasceu onde? Aqui na nossa querida Teresina, aqui na zona sul de Teresina, Vermelha. Na Vermelha. Tenho muito orgulho. Mas eu sempre até achava que ele era da Zona Norte, né? Mas aí ele vai explicar o porquê, né? Dessa mudança lá para a Zona Norte. Qual é a formação, Dudu? Sou formado em Ciências Contábeis. Certo. Da área da contabilidade. Mas empresário também? Empresário, graças a Deus também, eu tenho mais de 30 anos que atuo no ramo de restaurante. Sim. Atualmente, eu tive o último restaurante antes da pandemia. Na pandemia, foi um período muito difícil para esse segmento, me desfiz, mas retornei para o ramo através de empórios, né? Então, sim, hoje eu tenho aqui um empório que é ligado ao ramo, mas nem tanto pesado como é o ramo de restaurante. Quem trabalha no ramo de restaurante sabe. É verdade. A carga é verdade. Pesada que é ter um restaurante. Depois, o empório é mais light. Depois que as coisas se encaixam, ele até que anda quase que sozinho, mas até lá é difícil. Você teve uma casa ali na Nossa Senhora de Fátima que fez muito sucesso ali. Água de chocalho. Água de chocalho. Graças a Deus eu Forrozinho, pé de serra bom, danado, era bom. Tinha um abstrato no centro, que as pessoas lembram muito, porque era ali bem em frente aos Correios, e tinha um abstrato da Zona Leste, próximo ali da Federal. Aí depois eu tive o Água de Chocalho e o último restaurante, Baião de Dois. Então, nesse segmento restaurante aqui, nós temos muitos anos de estrada. A gente vê que o Dudu, ele constrói nomes assim simbólicos. É legal. Você vê Água de Chocalho, abstrato. Tem gente que não consegue pensar nem em concreto e ele está pensando em abstrato. E que é interessante. De chocalho é uma coisa que combina muito comigo, porque eu falo demais. Agora eu vou te falar uma coisa. O povo do interior dizia, mas parece beber água de chocalho. A ideia era essa. Quando se falava demais, né? Tanto é, eu sempre gostei de tematizar os meus negócios. Por que eu botei Empório Sudeste Prime? Porque ele é aqui na Zona Sudeste. Sim. Então, é uma forma de você valorizar a zona em que aquele negócio está estabelecido. O Água de Chocalho era exatamente por isso mesmo. Gente que fala... Era um restaurante, era um bairro-restaurante. Então, o MPB... E o chocalho era o marcador de mesa. Interessante essa história aqui. Que virou um mimo do restaurante. As pessoas compravam. Eu tinha semana que eu comprava 100, 150 chocalhos no mercado velho. Né? Porque virou um souvenir do Água de Chocalho. Então,
E o abstrato era por isso mesmo, era você dar uma tônica de que lá era tudo. E você não sabia identificar o que é que era realmente. Era MPB, era uma parte de rock, era teatro, enfim, vários segmentos da cultura, e lá foi o abstrato, teve essa tese. E a expressão empório é onde se vende secos e molhados. Então, assim, eu acho bacana, Dudu, essa inventividade de construir nomes que tragam alguma simbologia. Nesse sentido, você está de parabéns. Eu parabenizo você por isso. E a gente vai sair daqui, nós vamos no Empório, viu, César? Vamos. Falar um pouquinho mais do lado pessoal, da sua vida pessoal, vamos lá. Falar do casamento, filhos, né, e até a sua entrada na política. Você foi casado, primeiro casamento? Eu tive casado com a Núbia, tenho uma filha, Uma a filha. Natasha. Hoje, quantos anos a filha? Vai fazer 29. 29, ok. Depois eu me casei com a Trindade, tenho um Sim. casal de filhos com a Trindade. Que aí foi quando você foi para a Zona Norte. Foi Eu quando- sempre tinha você como, né? Zona Norte. Zona Norte. Mas é engraçado que quando a gente nasce numa região e cresce, você não quer ir para outra, né? Você, de certa forma, Cria raiz tem uma ali. repulsa. A outra eu dizia muito É para a verdade. Trindade, né? Trindade, você vem morar aqui na Zona Sul, E ela que eu conheço ela, não sabe da Zona Norte, não. Criamos um impasse, mas Sim. fui morar na Água Mineral, e graças a Deus morei por lá 28 anos. Adoro a Zona Norte, adoro a Água Mineral, tenho muitos amigos. Sim. Mas eu sempre tive um sítio aqui na Zona Sudeste. E depois a gente foi estruturando mais o sítio. Hoje eu moro aqui no sítio, Mais que é um tranquilo. sonho de todo mundo, Claro, você morar num lugar é mais verdade. tranquilo. E eu, apesar de ser de Teresina, nascido e criado, mas eu tenho uma raiz muito forte interiorana. Então, pela família dos meus pais, que é da região de Pix, eu passei a infância toda, então cativou muito isso. Então eu moro hoje aqui na Zona Sudeste. Ele fala sítio, mas é porque ele é modesto. Uma fazenda, Uma né? fazenda. Com aras, fazenda, tem tudo lá. Oh, Aí, fala pela boca do anjo. Eu sempre vejo ele fazendo pescaria. Joga lá, pega umas tilápias, e cada uma tilápia... uns tanques lá? Tem. Eu queria- eu Período queria- da Semana Santa eu vejo ele sempre fazendo doações de peixe e tudo. Ele Esse tem ano feito nós isso. doamos 7 toneladas de peixe. Tá as vendo aí? pessoas falam, não, só uma muqueca pescada amarela, eu faço uma com tambaqui sensacional. Pois, vamos Cozinheiro de mão cheia, César. Vamos Não, lá. Dudu, aí veio a política. Que ano? Foi sou- com a partida da Trindade que você Eu quero resolveu? fazer aqui um registro particular, porque Sim. é importante. Ele citou a Trindade fora minha aluna no pré-vestibular. Todo mundo aqui foi seu aluno, professor. Muita É, gente. Você Então não eu foi. fui. Você não foi porque não frequentou as escolas que eu fui professor. Mas a Trindade foi minha aluna no pré-vestibular. Tenho assim uma saudade e quero fazer referência a isso, porque de fato ela é uma aluna assim que instigava muito. Perguntava muito, participava muito, e é por isso que ela, inclusive, participou da vida política de Teresina com muita efetividade. Né? Sempre muito simpática, educada e bonita. Verdade. Sempre tem um sorriso. Um ativismo político de expressão ímpar. Aí, Fato. sim, mas aí continuando, né? Foi com a partida dela que você resolveu entrar na... Não, muito pelo contrário. Eu conheci a Trindade no PT. Eu Sim. comecei a militar no PT em 85, 86, com 16, 17 anos. E sempre militei no partido. Sempre fui dirigente do PT. Trabalhando no ramo de restaurante, eu sempre tive... Meu primeiro restaurante foi no centro. E era interessante, César e Damião. Professor, acho que não sei se lembra, mas eu tinha um restaurante ali na Rui Barbosa, em frente à parada de ônibus de Timon, e que ia muito petista, ia muito sindicalista. Interessante que eu fazia depósito, eu tinha conta na Caixa Econômica, e eu estava no caixa, que era o Odali, que hoje é o presidente do sindicato do bancário. Baixinho. O baixinho. Aí o Odali chegou para mim, Dudu, rapaz, tu tá sabendo que tem um restaurante aqui que é do PT. lá parece que é do partido lá, o restaurante. E era um bandejão esse meu, esse meu restaurante, era um bandejão. Aí eu me abri, eu disse, o Dali é meu. Aí ele disse, mas é porque lá tá. Eu digo, o menino do sindicato, Geraldo Carvalho, A petezada Luxão, toda. a petezada toda. Comparece. A Trindade na época era vereadora, almoçava lá. Então eu conheci a Trindade dentro do partido. Tanto é que era minha amiga, não tinha nenhuma relação. Depois que eu me separei, mais de quase 2 anos separado,
foi que nós começamos aí a namorar. Mas eu conheci ela no PT. Sim. Conheci ela no PT, eu sempre fui dirigente partidário, eu nunca fui da linha de frente, eu sempre Sim. fui tesoureiro do PT, fui secretário-geral, enfim, eu sempre fui um militante partidário. Porque como eu não tinha muito tempo também, por conta do restaurante, mas a paixão pela política é desde os 15, 16 anos. Primeiro mandato veio em que ano? 2012. Já na primeira vez que se Não, em 2008 eu fui suplente de vereador, Sim. assumi a suplência, voltei para o governo do Estado, para ser ouvidor-geral do Estado, no governo do Wellington. Na época, o Inácio assumiu a segunda suplência. Aí, em 2012, me elegi direto. O Wellington foi candidato a prefeito e eu saí eleito em primeiro lugar naquele ano. E renovei o mandato em 2016, 2020 e, graças a Deus, agora, e a ajuda dos amigos, professor Daniel, renovamos esse agora em 2024. Dudu, nessa sequência de mandatos, se você tivesse que elencar uma dificuldade em cada período, você seria capaz de citá-la? Sim, várias. Porque eu vou interagir novamente para ajudar, talvez. Todos comentam, a boca larga, não é a boca miúda, que essa eleição agora foi a eleição mais cara da história das eleições municipais de Teresina. Fora essa perspectiva financeira da despesa eleitoral, que outra dificuldade teria um vereador para se eleger num processo como esse? Olha, isso aí eu posso dizer aqui de cátedra. Foi a eleição mais disputada, mais cara. Mas cara, por quê? Porque ao longo dos anos, as eleições nacionais e estaduais, elas se deram e estão mudando o formato. Elas estão cada vez mais ficando municipalizadas. Uma eleição para o Lula, presidente, eleição para o Rafael, governador, acabou que as lideranças comunitárias, os vereadores, os prefeitos, passaram a ser peças diretas e importantes, e com diálogo direto com os candidatos. Que você não via isso, professor. Há 15 anos atrás, eleição nacional, o deputado federal praticamente nem falava com o povo, era só os líderes. O deputado estadual, que era o mais próximo, descia, como eu gosto de dizer, descia o degrau. Agora, todo mundo sabe que o vereador é a porta de entrada ali, que é o mais próximo da população. Ao longo das últimas campanhas, 3, 4, 5 campanhas, essa lógica foi mudando. O candidato a deputado estadual teve que descer, não ficou só com o prefeito, só com o vereador. Também. Ele teve que negociar, que conversar, que dialogar com os líderes comunitários, com os vereadores, enfim. E aí foi uma sequência. Então, cada vez mais, há como diz o ditado, meio naquela questão de você chegar ali no voto. Então, Teresina agora nessa eleição, por que ela foi uma das mais disputadas? Primeiro, o PT, eu sempre digo isso também aqui, sem medo de falar. Nós sempre tivemos aqui em Teresina, nas eleições municipais, e eu digo sempre que o PT tem uma rejeição nessa cidade. Aqui, se o Papa for candidato, ele nasce com 25% de rejeição a prefeito aqui pelo PT. Então, o Rafael, com esse novo formato, esse novo diálogo, aqui mesmo, essa comunicação nova, esse podcast aqui, é um novo formato. A população hoje, praticamente, ela vê mais as redes sociais do que as TVs abertas, por exemplo. Sim. Então, isso tudo mudou a lógica também da política. Então, o PT, com o Rafael está conseguindo dar uma tônica diferente. A comunicação mudou, o formato do governo dele está mais proativo nas redes sociais, e isso fez com que a gente tivesse aí diminuído aí como é que se diz? A rejeição do PT em Teresina. Mas, por outro lado, tinha dois grandes nomes. Agora, o Silvio Mendes e o Fábio representando dois grupos políticos fortes. E aí deu uma disputa muito grande. E quando tem disputa, é igual mercado, é a lei da oferta e da procura. Mas, vereador, vamos falar aqui de valores. Uma pergunta aí, na questão financeira mesmo. Os programas diminuíram. Né? Os programas antes de televisão, que eram grandes, que tinha apresentador, repórter, se podia ir para a rua, eles foram limitando, foram ali diminuindo, engessando os programas. Hoje, praticamente, nem pode apresentador. Os programas de rádio, a mesma coisa. Não se gasta mais com outdoor, porque não pode. Panfleto que se colava em tudo quanto era poste de Teresina, até nas árvores, também não pode. Os comícios. Os cavaletes
que aquilo furava o pneu de carro pra caramba, que o vento batia, ficava o prego nas ruas, a Avenida Frei Serafim era terrível. E os comícios? E os comícios? Pois é, aí os cavaletes também não. Né, os cartazes gigantes também não se gasta mais dinheiro que não pode. Panfletagem de carro, hoje você vê um adesivo pequeno, antes se cobria o carro todo. Os showmícios que se gastava com bandas, estrutura de som e luz. Então, como é que ficou mais caro esse dinheiro? Porque fala-se muito, né? E isso aqui eu acho que não é novidade para ninguém. Como disse o professor, se fala a boca Grande. miúda, não, a boca grande, na compra de votos. Quer dizer, que na verdade é assim, a pessoa quer dinheiro para trabalhar ali pelo vereador. Então, esse dinheiro todo hoje, como é que ela ficou mais caro se não tem mais esse gasto publicitário? É direto com as lideranças? A campanha em si, olha, e antes, ou está dentro, em cima da diminuição dos custos, a eleição era 6 meses. Sim. Diminuiu para 3, e hoje são 45 dias. Mas, em compensação, César, a pré-campanha se esticou demais. Então, você faz uma pré-campanha que aí você não contabiliza o recurso. O recurso da eleição de 45 dias talvez seja o menor que uma candidatura gaste. O maior é na pré-campanha. Vou dizer aqui, no meu caso, eu sou vereador de mandato. O Fábio estava rodando em Teresina há 1 ano. E a gente também, buscando ali você formar o seu time, buscando você formar suas lideranças, também não deixa de você estar indo atrás, fazendo reunião. E essas reuniões têm custo, né? Muito alto. Você, para mobilizar uma reunião, você tem um custo operacional alto. Então, o gasto da campanha em si... Tem que ter uma alimentação para quem vai. O gasto da campanha em si é o menor. Na minha opinião, e eu tenho certeza que essa é a realidade, o maior é o da pré-campanha. Então, a pré-campanha, quando se estabeleceu e diminuiu o período eleitoral, mas também escancarou a pré-campanha, porque antes era o contrário. Eram 6 meses, mas não tinha uma pré-campanha cansativa e com custo. Diminuiu para 3 meses. Não tinha uma pré-campanha Foi para quase 2, depois caiu para 45. 45 dias, mas em compensação, a pré-campanha esticou aí para 1 ano, 1 ano e meio. Olha, no PT, por exemplo, o Fábio, nós tínhamos 4 candidatos. Imagina, para funilar para um, foi quase 6 meses de discussão. E tome gasto, porque tinha reunião do PT, tinha mobilização, tinha reunião, tinha um monte de questão. Então, na minha opinião, o que se tem que pensar é da forma como é que é feita a pré-campanha, que, na minha opinião, não vai ter controle, porque é movimentação política. Né? A gente vai falar ainda, conversar muito sobre o trabalho dele na Câmara, professor, mas me permita só fazer uma pergunta ainda na sequência aqui, né, sobre esses custos. E eu vejo muitos candidatos reclamarem, candidatos que eu tenho contato, e não foi só dessa campanha, não, com relação a essa verba partidária. Fundo partidário. Fundo partidário. Isso é bem distribuído, é distribuído como deveria ser, né? Dizem que alguns são mais privilegiados que outros, que quem segura o dinheiro é o presidente do partido, enfim. Existe mesmo isso, vereador? Olha, se você perguntar, Dudu, você é a favor do fundo partidário? Sou em partes. Hoje o fundo partidário dá mais de 5 bilhões de reais. É muito dinheiro. É muito dinheiro. O teto para cada vereador em Teresina gastar nos 45 dias foi de 308 mil reais. Esse foi o teto máximo. Não dá 10 reuniões de bairro. 308 mil reais. O fundo partidário, por exemplo, nós do PT, eu recebi, como candidato pelo PT, 126 com 45 mil. Então dá 160 e poucos mil reais. Sim. A metade do meu custo veio do fundo partidário. Por quê? Porque o PT é o partido que tem maior bancada federal e recebe a maior parcela do fundo partidário. É o que melhor distribui, na sua opinião? Distribui. Mas eu acho alto. Isso também carece para os outros. Porque imagine o seguinte, eu, Dudu, recebo 160 mil reais do fundo partidário. Aí vem aqui o César, que é de um partido menor, pequeno, recebeu ali 2 mil reais. Acaba sendo desproporcional, na minha opinião. Sem dúvida. Dudu, mas a proporcionalidade do recurso é a representatividade nacional. Mas eu acho que tem que ter outro mecanismo deveria diminuir essa da diferença. equidade
na disputa, eu acho. Uhum. Por que o PT que foi que sempre saiu na frente em relação, por exemplo, à participação da mulher? Hoje é lei. Hoje é 30% tem que ter mulheres e outra não pode ser as laranjas. Que muitos partidos faziam, botavam ali o nome das mulheres só para preencher a cota e muitos deles inclusive, foram caçados. Então tem forma, na minha opinião, que tinha que ser melhor discutida. Esse formato, na minha opinião, que você está dizendo, um dos fatores também que eu acho que encarece a eleição é o fundo partidário, que é muito robusto. Mas, na sua opinião, é distribuído corretamente esse dinheiro? Assim. Você falou do PT, mas vamos Não, falar de um modo ele é geral. proporcional, porque ele é proporcional ao partido. Não, mas eu digo o próprio partido, porque tem candidatos que dizem que nunca recebem nada. No PT, pelo menos funciona essa distribuição. O PT é um partido orgânico e ele cria uma comissão para trabalhar a distribuição do fundo partidário. Então, ele faz critérios claros, específicos, de como vai ser distribuído o recurso, entendeu? Então, acaba sendo justo a distribuição do recurso. Mas nem todos os partidos fazem isso. Mas nem faz, não. É claro que você... Eu acredito que sim, só tem o PT. É claro que você não teria como fazer uma análise dos outros partidos. Isso, claro que não teria. É. Mas eu, pessoalmente, conheço vários colegas de outros partidos que dizem, por exemplo, que não receberam o que deveriam receber, considerando essa igualdade de participação dentro da sigla partidária. Sim. Mas, por exemplo, para dar um dado bem concreto em relação a esse valor, esse recurso, que ele não é igual dentro das siglas partidárias em razão da representatividade, mas também não é igual em razão da própria lógica partidária que os partidos apresentam. Dou um dado concreto. Nós temos aqui na região do Grande Liceu um cidadão que toda vez que se apresentava como candidato, ele tinha entre 2.000 e 3.000 votos. Não vou citar o nome por uma questão de ética e respeito. Sim. Agora, nessa eleição, ele teve menos de 2.000, teve 1.700 votos. E ele diz por quê? Porque ele não teve dinheiro do partido para disputar a eleição como ele sempre fazia antes. Ou seja... Ele recebeu pouco ou não recebeu nada? Ele recebeu menos do que deveria em razão de ter migrado para um partido que supostamente teria mais condições de se eleger e, ao contrário, não se elegeu. Entendi. Por quê? Porque a lógica partidária nesse processo eleitoral foi de ser engolido por uma sigla que olhou assim para 5 ser nome, tem chance? Tem não. Então, não vamos nem investir nele. Foi igual, só que fazendo aqui um corte também, quando se tentou fortalecer os partidos, acabando a coligação, foi a melhor coisa que aconteceu na política. Porque começou a diminuir aqueles partidos que eram legenda de aluguel. Ponto. Lá no finalzinho, meteram na lei eleitoral, como a gente gosta de dizer, um caga-fogo, que são as federações. Eu acho que federação, ela não devia existir. O PT, por exemplo... Quase que troca o 6 pelo menos. O PT é federalizado. Uhum. Federalizado com o PV e com o PC do B. Se você for avaliar o que foi que ganhou os três partidos com essa federação, e olha que são 3 partidos orgânicos. Tanto o PCdoB, como o PV, como o PT, são partidos orgânicos. Ganhou ou não? E, na minha opinião, 0. E abriu para hoje estar de novo se fazendo coligação partidária. Partidos grandes, outros que poderiam já estar sendo extintos, mas com essa possibilidade de federação, vão estar se fundindo. Cita aqui vários, Avante, Podemos. Eu acho que tem partido demais no Brasil. Por isso que eu estou dizendo. Então, uma forma de você baratear custo de eleição é fortalecer o partido. Quando você fortalece o partido, tanto o eleitor vai saber, ó, o César é aqui neoliberal, ó, o Dudu é ultraliberal, ó, o Damião é de extrema esquerda. Você tem como fazer isso, e as campanhas, na minha opinião, não precisa essa derrama de dinheiro bilionária para você fazer essa distribuição país afora. Numa eleição para a prefeitura, são 5.500 prefeitos. Mas na eleição para estadual, são 27 estados. É o meio de dinheiro. Vereador, eu quero lhe fazer uma pergunta bastante objetiva dentro do que você acabou de dizer. Você citou o seguinte: se amanhã o próprio Papa fosse candidato pelo PT, ele teria 25% de resistência de cara. Isso. Eu pergunto, na sua avaliação, essa resistência é pelo que o PT fez ou pelo que o PT não fez na sua história política em Teresina? Ou pelas duas coisas? Eu diria que um pouco de cada, mas mais ainda elementos.
Historicamente, em Teresina e no Piauí, são duas siglas partidárias fortes, que se tornaram orgânicas. O PT é um partido orgânico, o PSDB nunca foi orgânico, mas teve um grupo político que se apropriou do PSDB aqui por mais de 40 anos. Então, o grupo do Alferraz, e de lá até o Firmino, do próprio Silvio. Então, as eleições municipais, esse grupo sempre hegemonizava. Nós hegemonizávamos no Estado, mas no município de Teresina era como se o povo de Teresina dissesse, não, eu quero o César governando o Estado, mas eu não quero o César governando Teresina. Mas teve também, assim, digamos, uma acomodação do PT. Não, já que é assim, não vamos brigar muito aqui em Teresina, Sim. não. Houve, né? Sim, eu não Para tenho evitar dúvida. desgaste, vamos concentrar então onde... Tem muita gente que brinca até com essa história, diz que o Hélito, quando chegava, fazia um acordo de cavalheiro com o Firmino e com a turma. Eu sei que não existia isso. Mas, de qualquer forma, não se tensionava Sim. nas eleições. Nesta aqui, não. Como se polarizou muito no Brasil, eu vi uma frase, acho que foi do padre Fábio de Mello. Ele disse que o Brasil se tornou um país de duas grandes facções, direita e esquerda, e que não se tem debate, não é? São facções, porque se polarizou tanto, sem uma coisa mais sólida, que o que ficou, e que sobrou para o debate político, professor Damião, foi o ódio. Então, isso tudo, na minha opinião, tem reflexo aqui. Tanto é que o Nordeste é que sempre dá o tom nas eleições para o PT, para o presidente Lula. O Sul é que sempre faz o contraponto. Enfim, é a mesma coisa Teresina e o Estado. Teresina, ok. O Estado, não é o PSDB, não. O Estado, quem quer que governe o Estado aqui, Mas, Dudu, é o PT. Vamos aqui. Todo partido trabalha com as suas pesquisas, as pesquisas internas, tá certo? Você acha que talvez o erro do PT tenha sido não escolher um candidato que estivesse mais identificado com Teresina? Porque se falava muito no médico, doutor Vinícius, né? Bem visto, querido, né? E aí eu fico lhe perguntando, como é que acontece essa escolha, essas decisões dentro do partido? Você vai falar do PT, mas eu sei que isso acontece em todos os partidos, né? Para que a gente entenda isso melhor. Se eu tenho aqui um candidato que tem uma identificação, que tem uma viabilidade uma rejeição mais baixa, né? Que tem uma aceitação maior, mas porque não é um político ainda de muito tempo no partido, porque nunca foi eleito a nada, e aí ele acaba não sendo o candidato. Isso não é um erro? Olha, eu vou dar aqui um exemplo em cima do que você está falando. Óbvio que o PT, as instâncias decidem. Tinha grupos que queriam o Vinícius, tinha grupos que queriam o Franzé, tinha grupos que queriam o Fábio Novo e tinha grupos que queriam o Merlong. Então, o PT nasceu com 4 pré-candidatos. Afunilou-se. Mas em pesquisa de opinião, como o Fábio foi bem votado em Teresina, ele sempre aparecia muito bem. Ah, tá. Sempre aparecia muito bem. Mas a decisão foi do governador, como dizem? Não, o governador não escondia que o pré-candidato dele que ele queria lá no início era o Vinícius. Ele falou para mim, inclusive. Quando a gente foi afunilar para o candidato que melhor aglutinasse o partido e que tivesse a melhor viabilidade também nas pesquisas, o Fábio aparecia nas pesquisas na frente do que o Vinícius, do que todos. Mas no PT ninguém põe nenhuma candidatura, vai para a negociação. Quando não se chega num consenso nem na negociação, vai para uma disputa chamada prévia dentro do partido. Sim. Graças a Deus nós não tivemos a necessidade da prévia. Mas o fato do Fábio, quando você fala em pesquisa, eu acho que essas pesquisas eleitorais que aconteceram em Teresina, na minha opinião, foi um grande fator da gente não ter ganho a eleição. Porque houve acomodação. César, eu apareci em primeiro lugar na maioria das pesquisas do vereador. Já ganhei, não vou fazer mais nada. Na maioria, acho que de 70% a 80% das pesquisas para vereador era o Dudu. Eu chegava, eu ficava era rindo. Tinha pesquisa que aparecia com 6%. Digo, meu Deus, você é um fenômeno maior que o Firmino, que teve 19 mil votos. Não existe isso. Então,
Meu time, as pessoas que estiveram comigo, baixando comigo, ficaram revoltadas porque eu tive 5.374 votos. Quem queria que eu tivesse 10, eu digo, olha, eu queria ter tido era 100. mas eu sei o que é eleição. E eu não me acomodei. Eu fui para a campanha até o último momento. Acho que deu uma esfriada no próprio governador. Entendi. O governador Rafael, hoje, ele detém aqui 85% de aprovação da sua gestão. O seu secretariado também são bem vistos aqui em Teresina. Cita aqui o Chico Lucas, o próprio Osto, o Emílio na Fazenda, o Marcelo, que é da articulação política. Mas quando você chega num patamar, não, tá tudo bem, por que é que eu vou ter que pisar mais no acelerador? Na minha opinião, as pesquisas, e eu dizia isso todo dia para o Fábio Novo e para a coordenação dele. Dudu, sem querer atrapalhar, mas já atrapalhando, dizem, e eu concordo com isso, que treino é treino, jogo é jogo. Pesquisa é pesquisa, eleição é eleição, Sim, é diferente. sim. Quer dizer, você está numa eleição cuja pesquisa te aponta como muito bem, mas na hora do processo eleitoral em si, se você não mergulha até o último Isso, voto, até você o corre último- um risco terrível. último instante. Pode ter sido isso? Pode não, foi. Eu O observei, Mano perdeu pro Firmino porque eu observei, eu fiz essas prefeitura, observações, rapaz. Daniel, eu fiz essas observações para o próprio Fábio, para a coordenação do Fábio, para o Rodrigo, para o Maico. Eu dizia, olha, nós, os últimos 10 dias, eu dizia isso para o Fábio, pode perguntar para ele, Fábio, se você tiver 35% hoje de intenção de voto, a reta final dos últimos 5 dias de campanha são 10%, é 40 mil votos. Tu vai para 45. Se tu tem 40, tu vai para 50. Se tu tem 45 no real, tu vai para 55. Então, a reta final é o divisor de água. O que foi que deu, minha gente? Deu exatamente isso. Os votos que eram do Pessoa migraram todos. Direto para o Silvio Mendes. O Silvio Mendes. É impossível alguém que tinha uma estrutura de campanha, que elegeu vereadores bem votado, com 7 mil votos, 6 mil votos, 5 mil votos, no caso do prefeito Pessoa, ter tido 10 mil votos. A votação dele foi quase igual ao do Dragalanda, que foi o mais votado, teve 9. Teve 9. É. Então, assim, óbvio que houve uma movimentação. E nós não. Nós ficamos na acomodação. Tá bacana. E na hora de dar acelerada, que é a reta final, eu dizia isso demais. Digo, ó, Rodrigo, te preocupa mais com as candidaturas mais estruturadas, não. Agora te preocupa com os menores. É a hora que aquele santinho do vereador que vai ter 500 mil votos tem que chegar com o número do Fábio e o povo dele tem que estar animado, tem que estar empolgado para ir votar. Se ele ia ter 500 votos, você empolgando ele vai ter 600, 700. Era a diferença, na minha opinião, e eu falei isso sempre. Mas agora faz como diz a história. Campanha é isso. Depois que passa a eleição, você faz as avaliações necessárias. Fica o aprendizado. É. Agora vocês imaginam. Eu fui eleito com 5.374 votos. Vocês sabem a maior votação que o PT teve para vereador? Primeiro, a segunda maior votação histórica foi a Trindade. Ela teve 4.600 votos naquele período. Depois a Rosário Bezerra superou. A Rosário teve 5.300 votos. Eu fui o sétimo com 5.374. Deixaram de se eleger 2 candidatos a vereadores do PT com mais de 5 mil votos. E 4 com mais de 4.500. Então, quem é que ia imaginar um cenário desse? Entendi. A gente elegeu 7 vereadores, o último entrou com 5.300, ou seja, a maior votação histórica. Eu fui eleito, na minha primeira votação, em 2008, eu tive 4.444 votos, fiquei na primeira suplência. Em 2012, eu tive 4.150, fui o mais votado dos 3 do PT. Então, eleição tem esses movimentos. Na eleição passada, por exemplo, nós tivemos um candidato a vereador que não chegou a ter 2 mil votos. Foi eleito. Agora ele teve quase 5 mil votos, não se elegeu. Então, Professor, vamos falar agora, já que ele falou em prefeitura, vamos entrar um pouquinho mais agora nessa questão lá. Você vai falar um pouquinho do trabalho do vereador? o mandato em si. Do mandato em si, né? Porque assim, a gente sempre fala qual é o papel do vereador. A gente vai ouvir isso de um vereador, né? Mas assim, você fala dos votos aí, da votação do prefeito Doutor Pessoa, que, se eu não estiver enganado, foi a menor votação de um candidato aqui à reeleição à prefeitura de Teresina, né, na história da capital. Você acha, então, que o voto do Pessoa foi um voto de protesto, porque foi logo depois daquela confusão do comércio, a pandemia,
E aí eu quero só fazer aqui um comentário, professor, que as pessoas ficavam julgando que todo mundo que tinha que trabalhar, que tinha que manter aberto. Agora imagina você, está lidando com uma coisa que você não sabe direito o que era, onde poderia chegar, como é que seria o surto desse negócio, né? Então, assim, você acaba liberando e, se acontece o pior, você ia ser conhecido como o prefeito Genocida. que não se preocupou e tal, né? Apesar de eu saber da importância do trabalho também, todo mundo tem que, né? E tal. Você acha que foi, então, um voto de protesto do doutor Pessoa? Não. Não? Nas pesquisas, bem antes, ele já estava assim? Qual foi a votação dele na para vereador? Não, na primeira vez que ele foi candidato, ele já tinha sido candidato a prefeito, não tinha? O doutor Pessoa? Eu não lembro. Não. Foi a Ele primeira é vereador. Foi? Era vereador. O Pessoa, na pandemia, eu já era vereador e apoiei todas as ações que a prefeitura fez, prefeito Firmino. E apanhei muito por isso também. Porque quem tem responsabilidade maior, você não pode pensar só no seu desgaste pessoal ou num ponto fora da curva. Você tem que ter responsabilidade. Quem lidera uma cidade, quem lidera um país, quem lidera um estado, quem é vereador, quem tem cargo público, não pode se dar esse luxo de pensar nele e vendo uma questão maior. Então, a pandemia, ela foi nociva para o mundo todo. E o Firmino tinha toda a razão de ter todos os cuidados, e, inclusive isso era discutido com o governo do Estado. Então, ponto. Tinha um comitê. Mas o Pessoa, ele sempre foi muito forte. Ele nunca se elegeu aqui com votação pequena para vereador, para deputado estadual. Ele sempre foi muito querido aqui. Ele foi deputado estadual, eleito em Teresina, vereador com mais de 6 mil votos aqui em Teresina, sempre. E ele não fazia pesquisa. Agora, uma coisa eu digo, eu fui vereador com Pessoa. Pessoa é um homem extremamente trabalhador e humano. Então, você votou nele, inclusive? No segundo turno, votamos nele, votei nele. Porque nós estamos falando de uma situação que era um cargo de executivo e ele tinha sido só legislativo. São coisas distintas. Mas eu estou dizendo aqui, ele já era muito conhecido em Teresina. Perfeito. Então, alguém que é eleito estadual dentro da capital é um cara forte. Foi o Firmino se elegeu vereador com 19 mil votos, foi para deputado estadual, para depois voltar para a prefeitura. E onde foi que o Pessoa errou, na sua opinião, Dudu? Claro, a gente vê. É muito fácil. Administração ruim. Sim, isso aí é uma consequência já, né? Mas onde foi, assim, que você pode identificar, assim... Acho que no pulso forte, liderança, firme, de um líder a equipe também não foi boa? Em relação à sua equipe. Eu acho que tem que ter unicidade e tem que ter ali peito. Vou dar aqui um exemplo. Sim. Qual foi o maior problema e um problema que fez com que a pessoa se elegesse foi a pauta transporte público. O PSDB nunca tinha dado uma resposta, nunca deu uma resposta para o transporte público em Teresina. É um problema generalizado e histórico da cidade. A licitação está em a campanha, o Pessoa prometeu muito, inclusive o vice, o Robert. O Robert e eu estou lhe falou dizendo aqui, coisas que encantou. Quando a gente assumiu o mandato junto, eu presidi a CPI do transporte público. E estava tudo certo para a pessoa encampar o que a Câmara apresentou para ele. Ao final, o relatório dizia o quê? Provamos, está aprovado, de que esse contrato ele está uivado de vícios, de erro, e que não o CETUT ele não cumpre essa licitação. Para o povo entender, quem estiver assistindo a gente. Se você vai fazer uma licitação de uma ponte e está lá dizendo as especificações da ponte e aquela construtora não faz aquela especificação, o órgão tem direito de mandar suspender a obra e tirar aquela empresa e chamar a segunda. Sim. É a mesma coisa do transporte público. Então, não tem, nós provamos. Pessoa, a saída que tem aqui, a Câmara vai lhe dar o instrumento. Romper o contrato, fazer um emergencial, que não pode ficar sem transporte público, e uma nova licitação. Ele não fez. Está encerrando o mandato agora em dezembro com o transporte público. Então, isso aí o povo não dispensa. Ficou difícil. Nós ficamos sem ônibus. Você chegar nos hospitais que, aos troncos e barrancos, eu sempre digo, César,
que Teresina, pelo seu funcionalismo público do município, no automático, funciona bem. Então, se a gestão não atrapalhar, ela funciona bem. Então, ela vai chegar no final bacana. Entendi. Então, para ele chegar no nível que chegou a pessoa, ele atrapalhou o automático da prefeitura andar. Por que a educação ainda recebe prêmio em Teresina? Não é pela gestão, são pelos que fazem O dia a dia. educação, o dia a dia, que são os servidores efetivos. Sim. Entendeu? Comprometidos com o poder, com o serviço público. Outra coisa, vereador, você informou, e a gente que mora em Teresina sente isso, que havia um planejamento, e esse planejamento mantinha o PSDB no exercício da governança de Teresina pelos 24 anos anteriores, e me parece que por mais que a atual gestão, que finda agora em dezembro, tenha cometido desatinos, ela não desorganizou tudo. Sim. Porque, veja bem, esses 4 anos de desatino da gestão do prefeito Pessoa, a gente percebe no transporte, que ele nunca resolveu nenhum problema, a gente percebe na saúde, qualquer UPA que você vá, minimamente você não consegue localizar nada, nenhum medicamento. A gente não resolveu a questão do lixo, a coleta do lixo em Teresina, qualquer rua que você vá, a Teresina está suja. Eu estou citando 3 problemas sérios: lixo, UPA, saúde e transporte coletivo. Problemas crônicos de Teresina. A gente vê na educação, que tinha um certo planejamento, e aí andou, mas agora ultimamente também, no último semestre, comentava-se que até merenda escolar faltava nas escolas. E eu lhe pergunto, se esses problemas não foram resolvidos ao longo de uma gestão, isso permitiu a volta do PSDB, reconfigurado na União Brasil com a figura do Silvio Mendes, isso dificulta ainda mais. Por quê? Porque qualquer governança minimamente feita pelo Silvio Mendes vai dizer que foi um bom governo, já que o governo anterior não fez nada. Eu pergunto, isso dificulta um retorno ou uma possibilidade do PT ganhar a eleição daqui a 4 anos? E muito. Olha, aquela teoria do bode da Segunda Guerra. O pessoal reclamavam muito de que ali tinha que ter o Estado promovendo ali o desastre depois da Segunda Guerra, e o Estado fazia aquele amontoado de pessoas em condomínios e todo mundo reclamando. Aí foram reclamar de novo para o Estado tá bom, botou um bode dentro. Quando tirou o bode, aí o povo, aí tem gestão, agora melhorou. Então, quando você dá uma dessa aqui para Teresina, é óbvio, quando eu falei aqui do automático Teresina funcionar, e se a gestão não atrapalhar, ela já faz grande coisa, é verdade. O que é que deixou o desastre maior na educação? Faltar merenda escolar. Quem é que compra merenda escolar? O gestor. Quem é que dá aula? Quem é que sofre? Quem é que está no dia a dia? Quem está apanhando para ter uma boa educação? O servidor público, de carreira. Quem é que está atrapalhando a saúde? É a gestão que não compra o medicamento para dar dentro da UBS. Então está lá, tem um médico. Olha, eu vi, bem aqui nessa UPA do Renascença, médicos desesperados. Teve um fato, vou relatar esse fato aqui rapidinho. Isso foi no decorrer da campanha até. Eu tinha uma pessoa minha aqui que eu vim fazer aqui uma visita a ela aqui na UPA. Quando eu cheguei, estava um escarcéu. Polícia, gente correndo. Um coitado de um pai com a criança para ser suturada, não tinha linha da sutura. O pai revoltado queria dar no coitado do médico. E correu atrás do médico. Correu atrás do médico. O médico e o médico correu. Foi obrigado a polícia a chegar. Aí eu cheguei, entrei na confusão, acalmei o pai. Aí eu disse, moço, não é o culpado. Médico não tem culpa. Aí depois pegamos a criança, nós vamos pagar o T, gente. Vim aqui do Renascença. Essa criança foi pagar o T, a sutura. E o médico, apavorado, disse, olha, vereador, eu não tenho preocupação com essa criança porque ela não vai morrer. E eu sabia que ela não ia morrer porque é uma sutura de 3 pontos. Agora, esse moço que chegou bem aqui infartado, ele tem que ter um medicamento que ele não tomou, porque não tem aqui. E se ele sair daqui do jeito que ele saiu aqui, ele não sobrevive indo na ambulância. Quer dizer, é uma escolha então, óbvia. É a gestão. Então, o médico está lá, coitado. Eu vi a cara desse médico, eu vi a cara das enfermeiras,
aquele desespero, Damião, É ruim. de quem está assim, se sentindo revoltado porque sabe fazer, sabe o que tem que ser feito, sabe o que não tem tem que como, dar, não tem como mas a fazer. gestão... Ou seja, as pessoas estão falando que o automático Já funciona. já funcionava. Professor, vamos agora entrar no Legislativo Municipal. Vamos. Falar que o Dudu, que já está aí no quarto mandato, se eu tenho alguma pergunta que Tenho. eu posso fazer. Vereador, tem uma frase que é clássica, que diz assim: conheço muitos que quando podiam, não queriam. E quando passaram a querer, não mais podiam. Tem alguma coisa que você pôde fazer e não fez no seu mandato de vereador, sobretudo esse Nesses último? mandatos ou nesse último? Muitas, viu, Damião? A gente sempre quer fazer mais. Eu queria, através, por exemplo, de emenda parlamentar que não é executada, você proporcionar mais qualidade de vida. É um calçamento, é uma academia, é uma limpeza, é uma quadra. Eu sempre sou da tese, e defendo essa tese sempre, que o Estado ele não precisa inventar, não precisa inventar a roda, não. Ele tem que tocar. E a gente que é vereador, que é onde está mais próximo do problema da cidade, Mais próximo como do diz, povo, né? como diz a música. Aliás, a gente- a porta da casa do vereador é a que mais bate, né? E a gente sabe Mas é porque batida pelo povo. porque você está no cotidiano do dia. dia a dia das pessoas. Então, às vezes, o Estado chega, Damião e César, e quer fazer uma obra de um asfalto que em cima de um calçamento de 20 milhões de reais. O povo ficaria, agradece, beleza. Mas o povo queria uma quadra de esporte para os jovens daquela área ali, Entendi. uma quadra de 100 mil reais. Para eles era muito mais importante para os pais. Para eles era muito mais importante uma prefeitura, um estado, chegar e fazer um curso de qualificação profissional. Então, às vezes, isso deixa a gente de mãos atadas, entendeu? Então, eu nunca vou deixar de sempre querer fazer mais. Independente de ser vereador ou não, essa questão da gente sempre querer dar mais respostas positivas. Dudu, assim, eu como leigo, né, você vai me corrigindo aqui, como eu lhe disse aqui, eu acho que a gente tem que atingir a todos, né, é nossa intenção aqui, como pode escrever. A função do legislativo municipal, no caso do vereador, criar projetos, né, que sejam aprovados, que tragam, como você diz, melhoria para a população. O que tenho percebido, não sei se é só impressão minha, né, que eu já não sou mais nenhum garoto, é que hoje você não vê projetos assim interessantes como você viu antes. Umas particularidades, umas coisas assim. Eu digo, rapaz, eu fico me perguntando, rapaz, vai se importar com isso? Tem tanta coisa mais importante. Você tá Mais entendendo? útil, né? Mais útil para a população. E outra coisa, para que se criar mais leis, eu sei que são necessárias, se a gente não cumpre as que já estão aí? Você vê, eu vou falar de uma coisa que me incomoda muito. Não tenho nada contra quem faz isso. Quer dizer, tenho como pedestre. Né? Imagina quem anda a pé mais do que eu. Essa apropriação indevida das calçadas de Teresina. Gente, a calçada não é do dono da casa. A calçada é pública. Eu tenho que cuidar da calçada que está na frente da minha casa. Mas ela é pública. Então, assim, você tem que caminhar pela rua porque as calçadas estão ocupadas por mesas, né, por mercadorias. Lixo. Tem um caso aqui que o cara pegou 60% da calçada e passou o muro com a grade para botar as mercadorias do comércio dele. Então, tem uma lei que diz isso. E não há fiscalização e faz-se vistas grossas. Outra lei municipal, se eu não estiver enganado, é com relação à calçada. Em todas as ruas, primeiro eram as ruas asfaltadas, depois era qualquer rua que tivesse alguma pavimentação, né? Seja poliédrica, seja de asfalto, quem tiver um terreno, mesmo que desocupado, ele é obrigado a fazer calçada. Porque às vezes você estava caminhando aqui na calçada e vem um mato danado, você tem que descer para a rua, né? Que não é o lugar do pedestre estar andando. A rua para pedestre é só para cruzá-la. Né? A verdade é essa, ali é para carro. Como calçada é só para pedestre. Também sou totalmente contra quem estaciona carro em cima de calçada. Mas aí, como é que se resolve isso? É fiscalizando, é punindo? Diz, ó, meu amigo, você não pode botar sua mesa aqui, que isso aqui é uma calçada do povo. É mexendo no bolso. Não tem outra saída. Uhum. Vamos aqui dar um exemplo. Sim. Terreno baldio. Se falava muito,
se falava em campanha de conscientização publicitária, de que terreno baldio Dengue, não sei o que, dengue, rato, e aí vai. rato, enfim, é criminalidade e tal. As pessoas não se conscientizaram. A partir do momento que se deu prazo, todos que tiverem terreno baldio têm que murar. Resolveu em partes. Porque eu estava aqui incomodado, porque do meu lado da minha casa tinha um terreno baldio que eu estava pegando dengue, eu mesmo fazia a denúncia. E ficava no pé. Se tem um fiscal bom, é vizinho. Vizinho incomodado. A mamãe sempre diz assim, meu filho, queira na sua vida tudo, menos vizinho ruim. Então, Não, seja amigo dos seus vizinhos. Então, aí a coisa andava, porque o vizinho denunciava. Essa questão das calçadas, o PEDOT, que é a lei que regulamenta os passeios e a urbanização toda da cidade, ele prevê. Agora imagine o seguinte, a fiscalização não chega. Isso falta poder público. Agora, pergunta aqui a você. Vá construir uma casa, ou um empreendimento, um comércio, ou um conjunto habitacional. Aí não Para falta você fiscalização. para você depender Um alvará. de um alvará, você vai ver dificuldade. Mas você não vai ver dificuldade de fiscalização. Se você for bem que fazer uma reforma na sua casa e botar uma carrada de cola em cima. meu amigo, vem com a multa já na hora ali. Então, assim, o poder público, às vezes, ele é muito forte na hora de arrecadar através da multa e é ruim na hora de fiscalizar. Em benefício da população. Eu queria, César, nessa discussão que o Dudu está apontando e que você propôs, trazer uma reflexão que eu acho importante porque é histórico e diz respeito à nossa Constituição enquanto país, enquanto sociedade. O que você está dizendo é o avanço do interesse privado sobre o público. Sim. E isso é histórico. Sim. Ou seja, eu, cidadão, com meu CPF, me torno dono de uma calçada que não é minha, ela é pública. É pública. Porque eu acho que, estando na frente da minha casa, é minha, eu vou, então, legislar, dominar sobre ela. No momento em que ela está cheia de lixo e que o meu vizinho me denuncia e que a prefeitura é lenta para me proteger, no sentido de que não vai lá limpar, no sentido de que não vai multar, eu estou abandonado pelo ente público que deveria me socorrer nessa demanda. Entretanto, quando eu quero, por exemplo, fazer uma obra e que eu preciso de um alvará, também eu sou abandonado porque a prefeitura não me atende. Agora, se eu cometo alguma irregularidade, por exemplo, para construir, a prefeitura vai lá e me multa. Ou seja, simples reforma, não digo nem então nós temos um mesmo ente público com duas nuances, com duas faces. Sempre. Não é? E como é que a gente pode fazer? Eu pergunto a você, que é um vereador, que é, portanto, um ator político no exercício do mandato, como é que a gente pode fazer para melhorar esse poder público? Boa. Aí onde eu estou dizendo, por isso que uma das pautas que eu sempre dizia para o Fábio, e eu bato muito isso na Câmara, a gente precisa modernizar, dar eficiência para o poder público. Todos nós aqui estamos sujeitos a regras e todo mundo cumpre. Você não vai botar um negócio... Nem todo mundo. Não, eu tô falando assim, você não vai botar um negócio descumprindo a regra da prefeitura. Porque senão você não tem o alvará de funcionamento, tu não vai ter a licença ambiental, tu não vai ter a licença de propaganda, enfim, as burocracias que tem. No entanto, quando você precisa desse mesmo poder que te dá essas amarras, tudo, te cobra caro, tu não tem a eficiência do município. Então, o que é que precisa fazer? Modernizar a máquina. Ora, Damião, por que é que a gente sempre bate naquela história da indústria da multa? Por que é que o S-Trans ele é muito ágil e bom para multar, porque tem câmera, tem isso, aquilo, tal, mas não é o mesmo que quando aquele sinal que tem uma câmera que te multa, ele está apagado, ele está ali causando dano, risco, verdade, matando pessoas, e a prefeitura não tem a mesma agilidade. Quando tem um problema de um trânsito não, aqui... como você falou, para arrecadar é rápido. Entendeu? Então, assim, ágil. A gente mudar essa filosofia e dar mais eficiência. Por que que Teresina é uma referência na educação fundamental? Iniciou com a gestão. Lá atrás, quando o Firmino criou as metas, criou os rankings, que na época, eu particularmente, sempre fui contrário à questão do ranking.
porque eu achava que aquele ranking ele podia trazer, inclusive, dificuldade ou trazer distorção de uma escola para outra. Mas, enfim, mas se criou. Hoje, a escola, os servidores trabalham no automático. Tá entendendo, Damião? Sim. Tá entendendo? Então, Sim. a fiscalização, se Sim. você tem uma coisa mais eficiente, ela vai trabalhar no automático, não vai ficar só naquela pressão de só. Você só vai naquele problema ali quando for para você arrecadar. Quando for para resolver, deixa o tempo, dá tempo ao tempo. É difícil. Entendeu? É difícil. Essa questão da calçada é uma coisa que me incomoda muito, porque se fala tanto em acessibilidade, porque tem que ter acessibilidade. Agora vai abrir sua loja sem botar a rampa, sem desenhar aqui o símbolozinho da acessibilidade, sem ter o corrimão adequado na altura correta. Vai. Agora vai conseguir andar nas calçadas aqui nos bairros. No centro, não. A gente não tem esse problema no centro da cidade. Mas nos bairros, sim, professor. Sim. A É questão, muito César, complicado. e aí a gente precisa ter coragem para dizer isso, e ao mesmo tempo que a gente precisa ter coragem para dizer isso, a gente precisa também ter condições de rebater eventuais situações contrárias. Aqui, a verdade é que o Estado brasileiro, ele é um Estado para uns e é outro Estado para outros. Essa que é a verdade. E, repito, está na Constituição do Estado brasileiro, no modelo com o qual e a partir do qual ele foi constituído. É fato isso. Mas nós estamos caminhando para o final do nosso bate-papo, ou não? Vamos, vamos falar então agora, Dudu. Vamos aí para o seu 15º mandato agora, né? Vamos para o 5º mandato. Falta 10 ainda. Tá, vamos lá. Então aí, a partir de 2025, Dudu, quais são os seus planos, né? Fale um pouquinho dos seus planos aí como legislador municipal, né? Como teresinense, como cidadão também, como pessoa, né? Como é que está a sua visão, a sua expectativa, né? Sua perspectiva, né? Para o povo brasileiro nesse ano que está se iniciando aí? Muita preocupação com a nossa cidade. Nós estamos chegando no final de ano com problemas graves na nossa cidade. Eu tenho conversado com algumas lideranças que são da equipe do Silvio Mendes, e eu sempre digo, a eleição passou, eu moro aqui, eu amo aqui, eu crio meus filhos aqui, eu me divirto aqui, eu trabalho aqui, então eu quero o melhor para a nossa cidade. Que é um aqui melhor, né? É, um aqui melhor, Uhum. independente de que lado. Entendi. Independente de que lado. Certo. Então, eu vejo com muita preocupação, porque nós estamos encerrando com um problema grave na educação, um problema grave na saúde, um problema grave na coleta de lixo. Estou falando de três áreas que estão em colapso, entendeu? E nós estamos já chegando em dezembro. Imaginemos a gente fazer uma virada de ano, virada de Natal e Ano Novo, com pessoas morrendo nos hospitais por falta de medicamento. Deus nos livre, e a todos nós, mas com certeza, se ficar do jeito que está, vai acontecer. Colapsou. Colapsou. Já imaginou a gente ter uma cidade que já está suja, hiper suja, muito suja. Ainda piorado essa questão da limpeza pública. As nossas crianças, olha, o estrago da pandemia, e está aqui um professor com a gente, ele não tem nem como mensurar, a ciência ainda não mensurou o que foi, qual é a rebordosa chamada do pós-pandemia em várias áreas, e a educação é uma. Sobretudo na educação. Aí você imaginar umas crianças que tem ali e eu digo isso porque a gente recebe todo dia essas reclamações. Agora outra, me mandaram de novo. Além da falta de merenda escolar, está faltando outras questões na educação, como insumos outros básicos, para a escola funcionar, papel. Então, eu vejo com muita preocupação. E quero dizer aqui... Mas há uma perspectiva de melhoria, né? Se todo mundo trabalhar como você está falando, independentemente do partido, né? E é por isso... É trabalhar por Teresina. Por Teresina, agora, pelo Brasil. Isso. Hoje, nesses últimos dias, o Brasil cravou na história da humanidade, uma das maiores discussões de combate à fome e à miséria no mundo. Nunca tinha acontecido isso. E aconteceu aqui, o Brasil encabeçando aqui o G20, o presidente Lula se notabilizou como realmente uma pessoa respeitada no mundo e um grande articulador, conseguiu fazer uma ata para o mundo aonde se teve consenso em pautas importantes de guerra, de desenvolvimento, combate à fome, de governança, de combate à fome.
80 países, mais de 80 países, assinaram o protocolo. E não é só papel, é dinheiro. O mais importante é dinheiro no caixa. É dinheiro para começar. Então, assim, a gente tem esperança, sim. O nosso Brasil, a nossa economia, vai o PIB virar esse ano com a expectativa maior do que iniciou lá em janeiro e no meio do ano. O Brasil vai passar dos 3% de crescimento. Isso tudo nos anima. E se Deus quiser, porque não adianta, viu, César? Sim. A gente não faz política pública e não melhora a vida de ninguém sem recurso. Não existe. Só no sonho não existe. E Então eu tenho essa boa perspectiva Forte. de que a gente tenha 25 com um ano com muito mais receita, sem a disputa E o eleitoral. Dudu 2025, como vereador? Vai ser um Dudu para trabalhar muito por Teresina. Quem me conhece sabe. Pode todo dar um mundo que- spoiler aí de algum... Eu vou ser, no PT, nós vamos ter disputa no PT, eu vou disputar a eleição interna no PT, serei Sim. candidato a deputado só em 26. É. Serei candidato a presidente estadual do PT. Sim. Na última eleição interna do PT, eu disputei contra o Assis Carvalho, nosso saudoso Assis Carvalho, mas obtivemos, ao final, 15% dos votos do PT do estado todo e mantivemos o PT em Teresina. Então, a expectativa agora de 25 é que a gente dispute essa eleição e, se Deus quiser, dar a nossa contribuição como presidente do Pois PT. é, insisto na pergunta. Dudu como vereador para Teresina, não para o Dudu. Para Teresina Para vai ser. Teresina agora, porque você falou aí, Ah, você sim. falou dos Sim, seus sim, planos sim, sim. para o Dudu. Ah, tá. Eu quero o Dudu como tá. vereador. O que, Tá. que você está pensando para Teresina? Tem algum projeto para melhorar alguma coisa? A pra vida do corrigir teresinense. A vida do teresinense. Olha, eu tenho dito sempre, professor e César, que ao longo do nosso mandato tem muitas leis aprovadas e tem muitas, você dizer aqui, que sente falta de leis que melhoram a qualidade de vida do povo da nossa cidade. Sim. Eu vou citar importantes. algumas relevantes na minha opinião. Na área da educação, professor, o senhor que é da área. Pronto. Eu estava na Irmã Dulce, uma mãe na Irmã Dulce com 2 crianças deficientes. Toda vez que ela ia matricular as criancinhas dela no ensino fundamental, ela perdia a matrícula, por quê? Porque ela não tinha como largar os afazeres dela e do cuidado das crianças para estar na fila das creches. Sim. Toda vez ela perdia a matrícula na Irmã Dulce e matriculava uma no Promorá e outra no Parque Piauí. E era uma dificuldade. Nós entramos com a lei, e hoje é lei em Teresina, que obriga o município a disponibilizar vaga para quem tem filho com deficiência Tudo bem. no seu local de moradia. Independente dela estar lá na fila ou não, de ir ou não, é obrigado. Então eu acho isso relevante, porque eu Muito. citei aonde Muito. essa criança morava, a mãe morava e onde eles eram matriculados. Para a gente dar uma coisa concreta da nossa cidade. E, então isso ali eu vi um problema e transformei ele numa lei, e hoje é uma lei. Como é que está a questão da educação? Me desculpe interromper aqui, que você falou uma coisa aí de deficiência, eu fico pensando agora nos dados cada vez mais crescentes de crianças com transtorno de espectro de autismo, né, o TEA. Como é que está a educação básica aqui em Teresina para Olha, receber esses alunos que têm autismo? eu tenho inclusive uma lei, mas antes de eu falar da lei, eu vou dizer uma coisa aqui. Está o professor Damião, que é professor e sabe também muito, é professor da universidade. Teresina tem um ensino educacional fundamental bom. Bom. Tanto é que é reconhecido bom. nacionalmente. Sim, é bom. Mas nesta área inclusiva é péssimo. Beira ao caos. Falta o quê? Falta a prefeitura, que o próximo prefeito, e eu vou estar cobrando do prefeito Silvio, e já dizia isso pelo Fábio, a gente tem que ter um outro olhar nessa atenção da inclusiva, que é exatamente disso. Eu aprovei uma lei, hoje é lei nossa também, que obriga a prefeitura a qualificar os profissionais da educação. Todos os profissionais, não só os professores. Claro. Desde a todos, portaria. desde o agente de portaria ali, ao zelador, a zeladora, ao professor, ao diretor, a exatamente estarem habilitados, preparados para receber crianças com transtornos mentais, seja eles quais forem. A gente fala do autismo, porque hoje é um tema muito recorrente Relevante. e relevante porque se deu notoriedade. Mas assim, o que é que isso quer dizer, essa lei? Que a prefeitura precisa identificar e acolher. Sabe o que acontece, Damião e César? Em escola particular, tudo bem. Ninguém pode chegar lá e impor.
Mas quando a escola particular identifica que aquela criança ali tem qualquer tipo, tem ou autista, ou um déficit de atenção, ou um hiperativismo, enfim, ela já nem matricula. Nem matricula. Discrimina. Algumas é verdade. Já outras já estão com um processo de inclusão muito avançado. Mas tem escola aqui tradicional em Teresina que na hora tem a entrevista, na hora que percebe, Radiló que Embora não possa fazer isso. Ela precisa, inclusive, ter profissionais preparados para dar atenção a esse tipo de aluno. Imagina como é que teria sido minha vida, ou hiperativo, É uma questão seríssima isso aí. As famílias... um comprimidinho de manhã para acalmar, porque senão a mente fica... Eu sempre digo, e hoje, César, nós somos da mesma geração. Na nossa geração, nem tanto. Até porque eu tenho certeza que eu tinha sido diagnosticado naquele tempo. Mamãe diagnosticava com cinturão. O remédio era cinturão. Lá em casa sempre teve a Esse vara, é um tema muito relevante. Muito relevante. Vou falar aqui, não falo, é preparar pessoas para lidar com isso. Fala da vara da infância e da adolescência, lá em casa tinha uma. Ficava atrás da geladeira. Meu amigo, eu vou só contar aqui. Uma vez chegou uma pessoa para fazer uma limpeza, ela é uma novata, né? Uma diarista e tal. E aí eu fiz uma bobagem, porque eu apanhava de graça, por bobagem. E aí mamãe foi lá e procurou a vara. E nada. Achava que era eu que tinha dado com. Era uma varinha também, não era um cabo de vassoura, não. Essas de Maria Mole que ela fica não era um pau-ferro, não. Não, era não. Meu amigo, e o meu desespero para ir procurar a vara para eu levar a sua. Então... Sem ter levado a vara. Aí foi que ela foi explicar. Não, eu pensei que fosse para jogar fora. Aí eu disse, jogue não. Senão eu apanho mais. Mas vamos voltar aqui. Isso é só uma brincadeira, sim, que é verdade. Não, mas é verdade. Isso aqui, eu digo isso sempre, em qualquer lugar que eu vou. Então, a nossa escola do município, ela não tem essa preparação. Eu vou dizer aqui um outro dado para vocês. Vi que tem uma creche perto do HUT, ali na Redenção, que eu fui chamado, os professores denunciaram exatamente isso, a falta do profissional para auxiliar o professor. Pedagogo, para estar auxiliando o professor. Sim. Tinha nessa turma 2 crianças, uma o grau dela de hiperatividade? Não, de deficiência física, sim, muito alto, de mobilidade, entendeu? Altíssimo, uma das crianças. E as professoras foram dizendo, olha, é impossível, a gente não tem como dar aula. Aí termina prejudicando toda a turma das crianças, porque falta o professor auxiliar, falta um apoio. Um apoio. E eu fui lá fazer uma batida. Rapaz, penso numa cena triste depois, mas linda a que eu vi. Eu cheguei na sala sem dizer nada, cheguei pro diretor, sou vereador, me identifiquei, eu quero aqui. Só dar uma visitada aqui. Eu fiquei observando na janela. As 2 criancinhas com deficiência, a professora fazendo lá a tarefa. Sim. E aí, quem é que estava ensinando as criancinhas e copiando ela? Os colegas. Aí largava aqui. Tinha hora que tinha um da criança mais deficiente, que ia 6, 7 meninozinhos para ensinar. Aí a professora, meu filho, sente, meu filho vai vir para cá. Não, depois a gente faz a tarefinha dele separado. Mas a solidariedade e a inocência da criança, não tinha jeito da criança não fazer, entendeu? Então eu chorei quando eu vi essa cena, eu olhando e vendo assim, o carinho das crianças. E a professora desesperada. Isso é legal perceber o seguinte, preconceito, as pessoas desenvolvem a partir da cultura que elas têm. Ou seja, você percebeu aí que as crianças são solidárias. Não, então lá sendo solidários. Olha, isso é da natureza, não são doma dos animais. Você cria um cachorro junto com um gato dentro da sua casa, são melhores amigos. Então, isso aí é uma pauta que a gente precisa, e eu vou trabalhar ela, para que torne nossas... investir em formação. Inclusão de verdade. De verdade. Só se fala em inclusão, porque a doença mental, ela hoje, ela está muito, na minha opinião, não sei se naquele tempo nosso não tinha os meios de comunicação, mas eu acho que não, eu acho que exacerbou muito. Não, eu acho que avançou o diagnóstico. Eu acho que o diagnóstico avançou. O diagnóstico avançou. E quando eu falei do TEA, porque avançou tanto que hoje tem os graus, né? Grau 1, grau 2, 3 e aí vai. Nós aqui, Dudu, nós temos aqui o Podes Crer Saúde. Inclusive o nosso colega Luiz,
é que está Luiz conduzindo Bezerra. essa pasta e ele, inclusive, já propôs um tema voltado exatamente para isso. Nós aqui, como curiosos, e você como um político que vai tratar dessa temática do ponto de vista legislativo, porque nós aqui estamos en passant trazendo o tema. Então você vai propor do ponto de vista da legislação Sim. municipal, nós vamos aqui tratar o tema, porque é investimento na educação, sim. a prefeitura tem que fazer investimento em professores, Sim. fazer investimento fundamentalmente em todo o corpo de pessoas que lidam com a educação, para que recepcionem todas as pessoas, as famílias, os estudantes, e fundamentalmente esse é um tema que vai voltar para o nosso debate aqui. Você joga xadrez? Jogo. Isso é um termo usado no xadrez. Eu sei. Você É, sabe, sei, você sabe sei. que jogada é essa, então. Sei, meu amigo. Olha, e assim, falando do projeto, então, essa é uma lei que eu tenho muito orgulho dela. Tenho muito orgulho também, é uma lei que obriga, que hoje já, essa primeira é bem difundida e tem eficácia, que é a do atendimento prioritário aos autistas, transtorno do espectro autista. Então, aquele símbolo do autismo, que hoje você vê em todos os logradouros públicos, privados, ela é uma lei nossa. É uma lei de nossa autoria que Parabéns. obrigou. Agora mesmo, essa semana passada, eu recebi o símbolo do espectro Símbolozinho, autismo, o internacional, aquele lá. O laçozinho, né? Como fosse uma gravata. Essa semana, há uns 20 dias atrás, 20 dias, dessa agora, eu tive uma lei aprovada, eu recebi lá no gabinete várias pessoas com fibromialgia. E recebi um médico nessa equipe, com mais umas 8 pessoas com fibromialgia, e esse médico colocando, ele, portador também da fibromialgia. E ele falando, tá. E me relatou vários países que dão atendimento prioritário. Eu fui diagnosticado Pois, com fibromialgia. porque o que Depois viram que não, porque os pontos não eram todos. O que São é que ele 21 pontos, foi que ele claro. me disse? Ele disse, vereador, eu como médico, às vezes eu preciso de... Eu estou na crise, mas eu preciso de ir a um banco, preciso de ir a um serviço público, porque se eu tiver um problema para resolver no estado ou no município, eu estando com a crise, eu não tenho licença para aquilo, não. Eu sou obrigado a ir. É verdade. Aí, quando você chega, quem tem a fibromialgia, é de dor. São 21 pontos de na hora dor, que triste, professor, que tal. quando você está na crise, todos os pontos doem. Então você já imaginou chegar num banco e dizendo que eu tenho fibromialgia, as pessoas nem vão entender, nem saber, e não vão deixar eu passar da frente, não. Claro, claro. Então vou até SDA. Por que você não pensa na lei? Pois nós fomos estudar, fiz um estudo profundo e chegamos no entendimento que cabia. Fiz um debate, ele ainda estava no mandato, quando nós fizemos esse primeiro debate, que a médica disse, Dudu, mas outras doenças podem também pedir também para atendimento prioritário. Eu dizer para esse médico, fico triste do médico dizer isso, porque a gente tem que ir avançando, você é assim mesmo. Você reconhece que tem um problema. É possível aquele problema você ter uma lei que melhore a qualidade de vida. Aí você não vai fazer isso porque com medo de se chegar a outro Outra também tem direito de ver. O Lógico. que falta também, viu, Dudu, acho que é informação. As pessoas veem aquele símbolo da cadeira de roda ali. Acha que só cadeirante pode colocar. Exatamente. Gente, aquele símbolo foi escolhido para qualquer pessoa que tenha algum problema, Claro. alguma deficiência. Por exemplo, quem tem câncer, por exemplo, Isso. pode usar aquilo ali. Sem dúvida. Quem tem lúpus, Também. pode É a usar informação, aquilo. a questão é a informação. Né? Então, assim, falta informação. Cadê a cadeira de roda? Você não é cadeirante. Não, não é bem assim. Então, meu Aí, amigo... então, só para concluir essa Sim. da fibromialgia, a prefeitura vetou o projeto. E nós derrubamos o veto. Nós derrubamos o veto lá na Câmara, vai ser promulgado. Mas ainda existe debates ainda. Então, assim, eu estou falando dessa especificamente, porque é bem recente. Mas, por exemplo, dá uma outra lei aqui, para a gente ir concluindo aqui também, Sim. que eu julgo de extrema importância, que é a transparência. Quando as pessoas chegavam, às vezes, na UPA, quem é o médico de plantão? Ninguém sabia. Quem é o enfermeiro de plantão? Quem é o chefe? Quem é isso? Quem é aquilo? Ninguém sabia. Porque também existia ainda existe, mas existia uma máfia muito grande de médicos, de profissionais da saúde, que largam o plantão dele ali e vai atender particular, na clínica dele, no hospital dele. Ele não quer largar, como diz o ditado, o osso do serviço público, porque ali tem a estabilidade dele, mas ele saía. Foi o que nós fizemos. O próprio museu, eu propus uma lei, hoje é lei, que obriga a estar lá exposto, tanto
nas redes sociais Do dos hospital? hospitais, como lá exposto O nome nome de do todos os plantonista. profissionais, Boa, todos, boa, de boa, todas boa, as áreas. boa. Muito bem. O médico aqui é o César Filho, pediatra, o médico Damião aqui é geriatra, tal. Boa, Porque o boa. povo, na hora que chega, Já sabe. cadê o Quem fica deveria? aí, cadê o fulano? É, boa. Claro, Isso é lógico. Mas transparência. está funcionando? Tá funcionando. Estão executando direitinho. É preciso informar a população para a população poder cobrar isso Não, também. e funciona. Eu já recebi, mas já fui várias vezes, não sei agora, nesse caso. Não, mas é importante. Sim. Porque Não. você dá controle, o nome disso é controle social. Controle social. Então, Você- são essas leis e outras mais que eu tenho orgulho de a gente ter melhorado a vida do povo da nossa cidade. Muito bem, você falou Eu aí. quero fazer uma intervenção Tá, aqui. pois não. O ex-presidente da Assembleia Legislativa, hoje vice-governador, uma vez disse o seguinte, que existem deputados de primeira, segunda e terceira grandeza. Ele disse. E disse também que isso ocorre no Senado, isso ocorre na Câmara Federal. Isso também ocorre na Câmara de Vereadores? Não, o voto. Quer dizer, acontece que tem muitas vezes, por exemplo, eu sou um vereador, como diz aqui o César, hiperativo, e tem o hiperativismo. Isso é bom, isso não é ruim não. Então eu sou um vereador que eu gosto de fiscalizar, eu sou contador, então eu gosto de analisar a conta pública, eu gosto de propor leis que melhoram, eu gosto de interagir com os conselhos, para a gente saber o que é que a gente pode estar melhorando. Eu trabalho, gosto de debater os problemas da cidade, do nosso estado, do nosso país. Imperativo tem energia. Mas eu vou te dizer uma coisa. Quando o vice-governador de hoje, presidente da Assembleia do passado, ele disse essa coisa, depois foi dizer assim, não, mas quando o cara é de terceira grandeza em determinados temas, ele vira um Pelé em outros temas. Ele não é menino, não. Ele soube fazer, Dudu, sabe, o debate lá. Você falou uma coisa bacana, que independentemente de partido, vai trabalhar pelo aqui, cidade. né? Porque é Por aqui, Teresina. é aqui que você mora, é aqui que você trabalha, é aqui que você se diverte, é aqui que seus filhos crescem, enfim, é o nosso aqui, é o nosso nada como a casa da gente, a cidade da gente. Né? Tanto é que eu vejo aí exemplos, um grande amigo até, o Nazareno Brito, né? Neurocirurgião, passou muito tempo na Alemanha. Eu disse, rapaz, você liderando uma equipe daquela, equipamento de ponta, que tu voltou para Teresina e César, a gente sente saudade, falta. Sabe, a gente lembra e é isso mesmo. Saudade vem de saúde. Todo mundo que vai. Tem um primo meu, ele é professor da Escola Paulista de Medicina. Ele tem pós-doutorado lá, é reumatologista. É uma sumidade no mundo. Ele tem 55 anos, meia idade. Não, 54, mais novo que eu. Eu conversando com ele esses dias. Quer ele voltar? dizia que quer voltar. Claro. Ele disse, Dudu, não adianta não. Ele morou, estudou, e fez a vida dele toda. Saiu daqui da graduação da UFP aqui de medicina para fazer mestrado, doutorado, enfim. Correu o mundo, dá palestra no mundo todo, mas dizendo exatamente Mais um isso. canto desse. Que disse que está querendo voltar, porque disse que parece que mexe com o íntimo. Dudu, meu amigo, boa sorte mais nesse mandato, mais um mandato. Obrigado, E tamo às cuide ordens. da nossa cidade. E Mas parabéns eu quero encerrar pedindo a você uma mensagem. Hoje, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Qual é o seu recado para a população negra de Teresina, do Piauí, do Brasil e do mundo? Dia de comemorar, em partes, mas é um dia de muita reflexão. Cada vez mais a gente vê um país, um mundo intolerante. E eu sempre digo, Damião, quem discrimina um negro, ele discrimina um gay, ele discrimina um pobre, ele discrimina... Não existe um preconceito desatrelado a outro. Não, esse aqui ele é racista, mas ele Racismo não é... terrível. Não. A gente viu agora na USP, aquela meninada brincar, desenhar de cota de negro. A gente viu aquele jogador, o maior jogador do mundo, do planeta hoje, Vini Júnior, que é brasileiro, um negro, sendo hostilizado pela cor dele. Então que a gente tem esse 20 de novembro, que é histórico também, o primeiro ano de comemoração do feriado nacional, aí que a gente possa dar a nossa contribuição diminuindo o preconceito e combatendo o preconceito, sobretudo racial. Pode escrever. Pode escrever.